Oi, tudo bom? Professor Marco aqui. Esse vídeo está ajudando você? Então nos ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no nosso canal, dê o like aqui, lembre-se de compartilhar nas suas redes sociais e também clicar aqui no sininho para você receber as notificações. Se você ajudar, mais pessoas serão ajudadas. Bons estudos! Olá, bem-vindo, bem-vinda. Seguimos falando sobre o VPL, Valor Presente Líquido, e agora vamos nos aprofundar no assunto do fluxo incremental, fluxo de caixa incremental, e também de projetos com vida útil diferentes. Vamos analisar este exemplo. A gente tem a instalação de um sistema transportador e pede-se para analisar a viabilidade econômica desse projeto. A TMA, taxa de mínima atratividade, é de 20% e um investimento inicial de 50 mil. Instalando esse sistema transportador, espera-se uma redução anual de despesas de 20 mil e, ao final do período de 10 anos, esse sistema transportador poderá ser revendido por um valor residual de 10 mil. Como é que nós poderíamos montar esse problema aqui com base naquela lógica da tabela? Aqui tem esse exemplo descrito com base na lógica da tabela. Então, eu tenho uma saída de 50 mil, depois eu quero encontrar um valor presente dado uma série de pagamentos, um A de 20 mil, durante 10 anos, trazendo isso a valor presente pela taxa TMA de 20%. Né? Então, 20 mil, P dado A, TMA de 20%, 10 anos. Então, eu estou trazendo a valor presente essa série uniforme de 20 mil. Eu vou somar a isso mais esse valor residual que está lá no período 10. Então, eu tenho um valor futuro e quero achar um valor presente. Então, aqui eu quero P dado o F. A TMA é a mesma, 20%, e o N é 10, né? O período F é lá no período 10. Então, se eu procurar na tabela esses fatores aqui, eu poderia fazer essa conta, multiplicar 20 mil por esse fator, mais 10 mil por esse fator, eu teria esse valor aqui no final. Então, é um VPL positivo. Se eu somar os fluxos futuros ao desembolso inicial, eu vou chegar nesse valor positivo aqui, significando que a viabilidade econômica existe para a instalação do sistema transportador. Agora vamos avançar um pouco mais nesse exemplo para tratar do assunto do fluxo de caixa incremental. Agora nós estamos analisando uma comparação entre duas alternativas. Nós temos o sistema transportador, que nós já vimos anteriormente, e nós temos também um dispositivo de inspeção. As características do dispositivo de inspeção são essas: um custo inicial de 30 mil, então é uma saída, né? Isso aqui seria menos 30 mil, reduções anuais de despesas de 15 mil, e vejam que aqui eu estou tratando esses valores como positivos, porque de fato a empresa estaria deixando de gastar esses valores, então seriam como entradas de caixa que a empresa teria. E o dispositivo de inspeção tem um valor residual de 20 mil e a mesma vida útil de 10 anos. Como é que eu poderia fazer essa análise aqui? Vejam que na alternativa do dispositivo de inspeção eu teria um desembolso menor do que na alternativa do sistema transportador. Eu poderia primeiro analisar o dispositivo de inspeção fazendo o mesmo procedimento para achar o valor presente líquido dessa alternativa. Então, eu teria um desembolso de 30 mil, eu encontraria o valor presente de uma série de pagamentos de 15 mil, dado uma taxa de mínima atratividade e o mesmo período de 10 anos, e depois eu traria a valor presente esse valor residual de 20 mil. Então, eu quero encontrar P dado F, mesma TMA, e um F que está lá no período 10. O valor presente líquido aqui é 36.117,19. Bom, o VPL aqui é maior do que zero, então esse projeto ele também é viável economicamente, assim como o da Correia do sistema transportador. Nós vemos o VPL de 35.464. Os dois são viáveis economicamente. No entanto, o VPL do dispositivo de inspeção foi maior do que o VPL do sistema transportador. Então, entre as duas alternativas, a melhor seria
o dispositivo de inspeção. Vamos dar uma olhada agora na planilha eletrônica para ver como nós poderíamos fazer isso de maneira mais rápida. Bom, aqui eu tenho desenhado os dois fluxos, o sistema transportador e o dispositivo de inspeção. Vejam que no período 10 eu estou somando aqueles valores residuais mais a expectativa de redução de gastos anual como dado pelo enunciado. Então eu tenho, no caso do sistema transportador, uma redução anual de gastos de 20 mil, mais um valor residual de 10 mil. Então no período 10 eu vou ter um valor total de 30 mil. No caso do dispositivo de inspeção, eu tenho um valor residual de 20 mil e uma redução de gastos de 15 mil, um total de 35 mil. O que eu estou fazendo nessa coluna chamada VP nada mais é do que trazer todos esses valores para o presente, um a um, utilizando aquela fórmula que nós já vimos da planilha eletrônica. Então aqui no caso está em português, é igual valor presente, e aí eu vou digitar aqui quais são os inputs que eu preciso para resolver esse problema por essa função. O primeiro deles é a taxa de mínima atratividade. O próprio Excel já nos ajuda aqui indicando os parâmetros que eu tenho que preencher, então taxa, depois número de períodos. Lembrando que esse fluxo aqui ele está no período 1, por isso que eu selecionei essa célula aqui, período 1. Eu não tenho aqui, não é uma série de pagamentos, porque eu estou levando a valor presente fluxo por fluxo, então eu não estou fazendo aqui como se fosse uma série de pagamentos, por isso eu vou deixar 0 aqui, onde ele pede série de pagamentos. E agora sim eu tenho um valor futuro, que é esse valor que está aqui no período 1. E então, o valor presente de 20 mil, considerando uma TMA de 20%, é 16.666. Aqui vocês observem que ele deu um valor negativo. Esse valor negativo é só por uma questão de convenção de sinais. Como eu coloquei um valor positivo, ele vai retornar um valor negativo. Eu poderia simplesmente colocar menos aqui no início da função e aí ele retornaria um valor positivo. Ok? Só para deixar a minha planilha aqui mais com uma visualização mais agradável. Poderia fazer isso, certo? Só tomem cuidado de sempre considerar o mesmo sinal para todos os fluxos. Então eu fiz isso para todos os fluxos, tudo vai se mantendo constante, exceto o período. Então vejam que é o que eu fiz aqui, eu sempre fui selecionando o período aqui de acordo com o fluxo naquela data. Tá? Os 20 mil aqui eles se mantêm constante e também o fluxo no período 10. Por isso que essas duas células eu linkei de forma que quando eu clico aqui e arrasto para baixo, ele vai simplesmente copiar as células. Eu não precisaria digitar essa fórmula várias vezes. Ele vai copiar as células porque da forma que eu fiz, ele está já programado para fazer isso. Então, ok, foi feito o preenchimento da tabela. Se eu fizer a soma de todos esses valores, então eu estou utilizando aqui a função soma, ok? É igual soma, e eu vou selecionar todos esses valores. Então aqui eu tenho o valor presente de todos os fluxos, eu posso adicionar a isso o fluxo inicial. E aí eu vou ter o valor presente líquido, né? Como esses valores aqui estão negativos e esse aqui também estão negativo, como eu falei, por uma questão de convenção de sinal aqui, eu tenho que mudar esses valores para negativo. Eu posso colocar um menos aqui no início dessa função. Tá? Então, o somatório dos valores presentes e do investimento é 35.464, que é aquele valor que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente. Tá? Mas ainda existe um jeito mais fácil de fazer isso aqui, que é através da função VPL, que a planilha eletrônica também possui. VPL ou NPV no inglês. Tá? É muito mais fácil, como eu vou mostrar aqui para vocês. Basta a gente chamar essa função, então igual VPL, abre parênteses, eu vou selecionar qual é a taxa, então a TMA é 20%, ponto e vírgula, e agora eu vou selecionar todos os fluxos que eu quero levar a valor presente.
Um detalhe muito importante aqui, que é um erro comum de ser cometido, é que eu não devo selecionar esse fluxo que está no período 0, porque essa função ela começa a partir do valor 1. Então eu tenho que selecionar todos esses fluxos aqui. Eles devem estar na ordem correta também, então o fluxo de 30.000 ele deve estar no período 10 aqui, ou na 10ª linha. Vou fechar parênteses. Agora sim eu vou somar a esse fluxo essa saída inicial. Então vejam que eu cheguei ao mesmo valor aqui de uma forma muito mais simples, mais fácil, né? Então a função é VPL e lembrando que eu não devo, na função VPL, selecionar o fluxo 0, mas sim somar o fluxo 0, que é uma saída, é um valor negativo, no final da minha forma. Aqui o cálculo do dispositivo eu estou fazendo dessas duas formas também. É a mesma coisa, o mesmo resultado que nós encontramos lá no slide que eu acabei de mostrar para vocês. Agora, olhando para aqueles mesmos dois projetos e considerando que eles são excludentes, que têm restrição de capital, o que a gente deveria fazer? Qual que a gente deveria selecionar, né? Nós já vimos que tem um projeto que tem um VPL maior, mas o que é o fluxo de caixa incremental e por que é importante a gente também fazer essa análise para entender melhor essa relação entre os dois projetos? Vamos dar uma olhada lá na planilha. O que é um fluxo incremental? Nada mais é do que eu diminuir um projeto do outro. Geralmente se faz isso considerando o projeto com maior desembolso menos o projeto com menor desembolso. Fluxo incremental nada mais significa do que a ideia de analisar qual que seria o resultado de eu gastar mais. Vejam que se eu fizer o projeto da correia transportadora, eu vou estar gastando 20.000 a mais. E se eu também fizer esse projeto, eu vou ter resultados diferentes aqui ao longo dos períodos. Então eu posso analisar dentro do mesmo período, como esses valores, esses fluxos estão dentro do mesmo período, eu posso simplesmente ir diminuindo um de outro. É isso que eu fiz aqui. Tá? Então eu tenho menos 50.000 menos 30.000. Isso vai dar um valor de menos 20.000. 20.000 menos 15.000. Isso vai dar um valor positivo de 5.000. E lá no final, no período 10, considerando os valores residuais que nós já vimos, eu tenho um fluxo de 30.000 menos o fluxo de 35.000. Então, um valor negativo de menos 5.000. Eu poderia fazer essa análise um a um, né, o fluxo por fluxo aqui trazendo a valor presente, como eu já mostrei anteriormente, e também posso calcular o VPL, como eu já mostrei para vocês. Tá? Eu estou fazendo aqui, vou mostrar primeiro no VPL, então igual VPL, a minha taxa de desconto que é de 20%, estou selecionando todo o fluxo aqui e depois somando o desembolso inicial. Esse valor aqui, como vocês viram, vai dar um valor negativo. Então, respondendo à pergunta, por que investir 20.000 a mais no projeto do transportador, da correia transportadora? A resposta é que, se eu investir esses 20.000 a mais, esse fluxo incremental mostra, a análise de VPL desse fluxo incremental mostra que essa alternativa não é viável, ela tem um VPL negativo. Então, não é vantajoso investir o valor maior no projeto transportador. Tá? Vejam que eu posso chegar nessa mesma conclusão simplesmente olhando para o VPL das duas alternativas, né? O VPL do dispositivo aqui é maior do que o do transportador, então eu sei que é melhor primeiro fazer esse aqui. Tá? Então essa análise do fluxo incremental aqui, ela confirma o que nós já vimos aqui calculando o VPL individual dessas duas alternativas. Depois, quando a gente falar de taxa interna de retorno, a gente vai ver que essa análise de fluxo incremental ela é ainda mais relevante. Ficamos por aqui então, desejo bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!